Hoje a brincadeira é com Edmilson Ferraz, mais conhecido como Sossego ou Sussão. Sussinha para os mais íntimos. E aí, Edmilson, obrigado por você ter vindo, por nos dar essa força aí. E nós queremos que você comece falando um pouco de onde você é, as suas origens. Fala, Dudinha. Quanto tempo, Dudinha? Pois é, né? Fala, véio? Thales. Como é que tá? De boa? Obrigado aí pelo convite. É nóis. Vamos participar aqui do Pod Bro? Pode, bro. Os caras pode crer. Os caras estão podendo, hein? Pod Bro. Viu? Ok, vamos lá. Vamos contar um pouquinho da minha história. Vou tentar falar um pouco mais pausadamente, que às vezes eu dou uma acelerada. Nem eu mesmo entendo. Então, Às vezes. Às vezes, né? Tá sendo humilde, às vezes ele tá às vezes nem eu entendo, às vezes eu... Aí você vai entender um pouquinho da minha história, porque às vezes essa às vezes aceleradamente que eu falo, sabe? Falo muito acelerado, às vezes eu não entendo. Acho que eu vou contar um pouco da história e você vai entender o porquê. Pois, por favor, Sussa. Aí você perguntou de onde eu vim? De onde você veio? Primeiro, Sussa, o que esse menino aqui é seu? Esse rapaz aí? É. Parece com quem esse rapaz ali, né? Esse rapaz aí é o herdeiro. Aí sim. É o herdeiro, unigênito é o primeiro, né? Unigênito é o primeiro, primogênito é o primeiro. Primogênito É o primeiro. Não, isso aí é unigênito. Isso é o Thales, segundo filho que eu tenho. Tenho uma primeira menina, tá em casa. É meu filho. Já tá seguindo os passos do pai. Não era o que eu queria, mas tudo bem. Vai fazer o quê? É orgulho. Amém. Então, Aí, você quer saber de onde eu vim? De onde você veio, Sussão? Fala Então, pra nós. Eu vim, minha história, ela começou lá no Pernambuco, sou pernambucano. Na verdade, eu me considero já paulista, porque Pernambuco só foi até minha adolescência. Eu nasci e me criei lá, mas fiquei pouco tempo lá. Eu já tenho uma boa longa história no São Paulo aqui. Aí comecei minha carreira. Comecei minha vida lá no Pernambuco. Conheci lá Serra Talhada, conhece? Serra Talhada? Só pela televisão, eu já vi falar. Serra Talhada. Eu vi Serra Talhada a primeira vez pelos Trapalhões. Trapalhões? É. Serra Pelada? Nada a ver não, Serra Pelada? Era Serra Pelada? Serra Pelada, não, Serra Pelada era do... Serra Pelada é um, Serra Talhada é outro? Nada a ver com Serra Porra, Pelada. eu pensei que a talhada fosse a mesma pelada, cara. Nada a ver não. Tá, deixa pra lá, Pula aí, vai. Serra Talhada. Pula, depois tá ali, escola. contar? Né? Contar não. Aí, enfim, nasci lá, me criei lá e vim pra São Paulo com de 15 para 16 anos eu vim pra São Paulo. 15 a 16, já tava aqui já. Já estava aqui em São Paulo, já comecei aqui. Isso começou em 94 a brincadeirinha. Mas e lá? A sua adolescência, você ainda tem lembranças Rapaz, de lá? tem lembrança sim, Dudu. Tem umas lembranças boas, ao mesmo tempo sofridas, viu, Dudu? E traquinagem, você lembra de alguma? Dudu, eu não era muito traquinagem não, Dudu. Não era Essa não. sua cara não é o que ela disse, Não era, Dudu, não era. Eu era um menino assim, tranquilo, vou falar por quê. Começar uma história que eu lembro muito bem. Eu, quando eu tinha meus 8, 9 anos, eu trabalhava na roça, né? Trabalhava na roça. E eu mexia muito com gado, assim, sabe? Gostava de mexer com gado porque era assim, era o que a gente sabia fazer e o que tinha no momento para fazer. Mas não era meu não, tá? Não tinha nada, era dos outros, assim, eu gostava de fazer. Eu trabalhava mais pros outros. Aí o pessoal tinha mais condições lá, como a gente era uma família muito pobre, eu, minha mãe, meus irmãos, tudo pobre. Vou falar que não vou fazer fome, mas a necessidade é grande. Então assim, com as pessoas que tinham mais condições, a gente via que precisava trabalhar, a gente se oferecia a trabalhar, né? E eu mexia com gado, mexia com cavalo, eu gostava de montar no cavalo, era bom, era muito bom. Certa vez, Duda, partindo para a história, montando num cavalo lá, e fui pegar ele tinha a cidade, né? Aí tinha um povoadinho pequeno, nessa época eu morava no povoado. Aí tinha lá o quintal lá, né? Fui pegar o cavalo. Beleza. Pra ir pra roça, não sei se era pra talhar o gado lá, não lembro muito bem, mas era essa história aí. Aí eu peguei esse cavalo, Duda, montei nesse cavalo e era um caminho que tinha uma cerca do lado, do outro tinha cerca. Era um corredor. Corredorzão. E era grande, era uns 500 metros mais ou menos. E eu gostava de chinelar nesse cavalo. Pô, E o cavalo, coisa do mundo. esse cavalo era conhecido, eu montava nele direto. Tá. Isso eu tinha o quê? 10, não sei que eu tinha uns 10 anos, 11 anos mais ou menos. Aí
montando esse cavalo, eu chinelei pra chegar Com lá. sela ou sem sela? Sem sela, Aí. no pelo. Então você chamava no pelo. Duda, puxou uns 200 metros mais ou menos, esse cavalo, ele ia reto, de repente ele foi pro outro caminho assim, que era um caminho, só que tinha dois. Aham. Tipo, Tinha uma encruzilhada. ele virou de uma vez pra direita e eu fui pra esquerda. Duda, meti a cabeça no chão, Duda. Eu lembro como hoje, Duda. Olha, foi uma queda feia, velho, queda feia. O cavalo foi embora e eu fiquei lá no chão lá. E aí? Eu levantei, Duda, Não aparecia ninguém? não apareceu ninguém. Se você falar, você já viu a morte? Se a morte foi sinal, eu já vi. Por quê? Quando eu voltei pra cidade, voltando pra estar machucado, muito dor na cabeça, eu senti que tava flutuando, cara. Ia pra um canto e pro outro, igual bêbado. Flutuando assim, eu falei, cara, meu Deus do céu, se a morte foi assim, eu percebi que a alma queria sair do corpo. Passou né? perto. Passou. Aí, antes de chegar na cidade, eu voltei voltei. A cabeça voltou, foi cair, cara. Aí eu voltei. Voltei pra pegar o cavalo, né? Porque eu tinha que fazer o a fazer, né? Aham. Esse cavalo tava já no pasto comendo lá. Duda, eu peguei esse cavalo, mas dei-lhe uma surra. Tadinho. Dei-lhe uma surra, mas beleza. Tanto é que a gente faz coisa sem pensar. Montei no cavalo, beleza. Aí fui abri a porteira montado no cavalo, mas tava bravo. Cara, mas me deu um rasgão, um arame assim na seca de arame, me deu um rasgão numa perna aqui que eu tenho aqui, ó, perna esquerda, um rasgão, que pra curar essa ferida foi difícil, né? Teve que usar mata-bicheira de bicho que tava feio. Nossa, Quase, então quase. esse dia não era o dia de Não. você andar a cavalo. Esse dia foi um dia que A pesado. queda era um aviso pra você voltar pra trás. Voltar pra casa e fazer outra coisa. Começou aí, Dudu. Essa história foi marcante porque eu bati a cabeça e antes disso, a minha história assim de criança, eu tinha lá o pessoal lá, fazia reunião à tarde pra conversar no dia a dia, né? O povo mais velho, o senhor lá, né? Eu, molecote, em vez Na de praça, assim. na praça. Eu, molecote, em vez de estar brincando com a molecada, brincava, mas é muito difícil. Eu ficava lá, sentado lá, não no meio, mas no canto, só ouvindo. Escutando a conversa dos velhos. Só ouvindo isso. E isso ficou na minha cabeça, porque além de eu só ficar ouvindo, não falava muito. Acho que entrou no meu consciente, aí na minha infância foi uma infância muito calada. Uhum. Muito calada, muito calada. Aí você vai entender o porquê você chamou o início de sossego. Aham. Então, Por quê? Por que sossego? Aí você vai entender quando eu cheguei para Que a gente trabalha há mais de 12 anos juntos e nós nunca tivemos essa conversa. Por tá. que de sossego? Por que entendeu? sossego? Você vai entender. Você vai entender aqui, a pouco começar a contar a história e você vai entender por que sossego. Pode falar. Já pode meter bronca? Pode, fica à vontade. Então, Dudu, a minha história de sossego é assim. Aí vim para São Paulo em 94, né? Vim sem trabalho, porque mãe veio pra cá com meus irmãos, porque queria sair de lá do interior, que lá era sofrimento, e veio pra São Paulo tentar uma vida melhor. E a gente veio a cara e a coragem, como se diz. A gente ficou um bom tempo aqui sem emprego, sem nada, porque também de menor, eu não trabalhava, né? A minha mãe já começou a trabalhar, aí as condições começaram a melhorar. Beleza. Aí isso foi em 95, não, minto, já no final de 94 comecei a trabalhar. Isso foi já com 16 para 17 anos. Comecei a trabalhar, lavando louça em restaurante. Meu irmão mais velho hoje, ele sempre trabalhou nesse ramo de restaurante japonês, e ele me chamou para ir para trabalhar para lavar louça, na pia, né? Comecei lá, beleza. Aí começando a lavar louça, aí eu interessado, né, que precisava trabalhar. Aí com um ano e pouquinho, já me colocaram já para ser auxiliar de cozinha. Ó, Já melhorou, as coisas. entendeu? Aí eu já saí da pia já, opa, aí foi. Aí, com um ano e pouco já de auxiliar de cozinha, já me colocaram como cozinheiro 3, na época era cozinheiro 3. Cozinheiro 3, hoje é cozinheiro A, cozinheiro 2, cozinheiro 3. Eu comecei como cozinheiro 3. Auxiliar de cozinha, depois passei cozinheiro 3, beleza. Aí com um ano e meio já na cozinha, foi lá um cara lá, para conhecer o restaurante lá. Hoje a gente soube da história que ele era dono de restaurante, foi lá para conhecer e tal, que a casa era boa. Isso em 95. Aí quando foi em 95, ele me convidou, me fez uma proposta para ir trabalhar no restaurante dele. Para ganhar o dobro, hein? Ó, Na época já era o real já. Não pensei duas vezes. Falei lá pro patrão, falei, ó, aconteceu isso e isso. Se vocês descobrirem,
eu fico, senão. Aí eu falei, não, pode seguir. A minha acertou, deu meus acertudinhos, fui. Trabalhei almoço lá no primeiro emprego, em 95, para 96. Aí à noite trabalhei já no outro lá, uma segunda-feira, lembro como hoje. Comecei lá. Isso aí em Pinheiros. Comecei em Pinheiros. Aí, vai. Eu sempre fui quieto, sempre fui calado, né? Trabalhava, fazia meu serviço direitinho, mas muito quieto, porque talvez a infância me conduziu para isso, porque quando eu contei a história da infância, eu era muito quieto por ouvir só a história do povo mais velho, e não falava muito, aí isso entrou no meu consciente e eu falava. Acostumou a viver falando pouco. Mas mas você tá falando demais, assim, aqui meu falar às vezes era um pouco acelerado, porque você tem que estudar, eu não sei. A minha cabeça aqui talvez foi a queda, né? Vai saber, né? Pode Então, ser, pode essa ser. queda acelerou Aquela a queda lá, fala. vai que acelerou a minha história. Eu não era assim. Enfim, mas tudo bem. Aí começou aí, trabalhei à noite aí nesse restaurante. Eu acho que uns 15 dias lá, trabalhando lá, tinha um cara lá que chamava Leão. Olha o apelido do cara, Leão. Ui! Leão, mas por que Leão, você sabe? Não faço ideia. O cara comia demais, ele devorava tudo. Era um funcionário. Era funcionário. Nessa época ele trabalhava na Copa, né? Soltando a bebida na Copa, né? Aí tá, eu trabalhando na cozinha lá, tal, movimento chinelando, aí dava aquela calmaria, né? Ficava de boa lá. Aí ele via lá, eu quieto lá, esperando as comandas chegar, né? Pra fazer os pratos. Aí ele falou assim, esse menino é muito tranquilo, velho. Muito sossegado. Sossego, né? É sossego, eu falei o nome dele agora, sossego. Aí eu ouvi aquele ali e falei, tudo bem, sossego. Tá bom, velho, porque eu mesmo sou sossegado, eu não falo muito, faço meu trabalho aqui, mas quando eu tava tranquilo eu também assim, não era de falar muito porque também eu não tinha muita amizade com os companheiros de trabalho, entendeu? Mesmo 15 dias não dava pra pegar muita amizade ainda, entendeu? Mas eu tinha esse hábito de ficar calado mesmo. Aí por isso que surgiu esse apelido de sossego e pegou. Aí disse que apelido pega porque a gente acha ruim, né? Dizem que é. Eu não lembro se eu fiquei chateado, mas pegou. Pegou, não por eu achar ruim, acho que foi mais por eu ser uma pessoa quieta mesmo. Ficar ali quieto no meu canto. E até hoje... Depois disso você já passou em quantas casas? Até hoje? Duda, essa é a terceira, acredita nisso? De 95 pra cá, é a terceira casa. Mas todas as casas, seu é conhecido por sossego. Sossego, pegou. Sossego. E nós trabalhamos numa casa, eu e o Sossego, e nós tínhamos uma patroa muito peculiar, que eu percebia quando eles estavam bem, da maneira que ela falava. Às vezes ela chegava e falava assim, Sussu, ela ia lá na boqueta da cozinha, Sussu, hoje eu quero isso, isso e isso. Eu pensava, hoje eles estão de boa. Aí outro dia ela chegava e falava pra mim, vai lá e pede pra mim uns harumaki, uns camarão empanado. Eu pensava, hoje eles não estão de boa, senão ela tinha ido lá pedir. Aí é uma história que... O sossego já chegou até no sussu. Era sossego, sussa, sussinha e sussu. Sussu foi o último que criaram pra ele, viu? Mas já criou o sussu também. Mas era um caso à parte, assim, sabe? Sussão, tem mais? Essa foi a história do apelido Sossego.